Olá turma, aqui é o professor Renan que está falando. Hoje mais uma videoaula de ciências, página 104, e a gente vai continuar falando sobre reprodução, sexuada nos vertebrados, né? Nas últimas aulas nós falamos da reprodução assexuada e sexuada, e falamos também um pouco sobre a reprodução nos micro-organismos invertebrados, foi o caso dos insetos, e nas gimnospermas e angiospermas. Hoje nós vamos ver a reprodução nos vertebrados. Turma, o desenvolvimento de um embrião depois da reprodução sexuada, né, quando há a fecundação, pode ser de três tipos. Esse embrião ele pode se desenvolver como ovíparo, ovovivíparo ou vivíparo, tá? Primeiramente vamos falar aqui dos ovíparos, ok? É bem fácil associar essas palavras, né? Ovíparos quer dizer que há postura de ovos. Vamos entender aqui um pouquinho como é que funciona. Então, turma, os ovíparos, né? O ovo ele se desenvolve dentro da fêmea e ele tem que ser colocado, né? Colocado para fora. E o embrião ele vai se desenvolver fora do corpo materno, né? Fora do corpo da mãe. O pintinho, por exemplo, ele se desenvolve fora do corpo da galinha, né? A galinha coloca o ovo, ele se desenvolve lá fora, né? A casca, muita gente pensa que o ovo, né? Todos os ovos têm que ter casca dura. Alguns animais eles colocam ovos com casca mole, né? Uma espécie de película, e não dessa casca dobradiça do ovo da galinha. Mas tem diferentes tipos de animais, né? E cada um vai se comportar de uma forma. Então, esses ovos, depois que eles saem, né, do corpo materno, o embrião ele vai se alimentar do próprio ovo, né? Então, o ovo ele já tem uma reserva de nutrientes que vai servir de alimento para o embrião. Esses são os ovíparos. E existem aí vários tipos de animais que colocam ovos, né? No caso aí na imagem nós temos aqui uma cobra. A cobra é um réptil, né? O pintinho, né, veio da galinha, aqui o ovo, que é uma ave. Aqui também temos uma tartaruguinha, que é outro tipo de réptil. Então vamos ter aí vários animais que podem colocar ovo. Inclusive tem mamíferos que colocam ovo, tá, turma? São dois mamíferos que fogem à regra, que colocam ovos, que é a equidna e o ornitorrinco, né? São chamados de mamíferos monotremados, são animais monotremados, tá? É o ornitorrinco e a equidna. Aí vem os ovovivíparos. Vamos ver lá os ovovivíparos, turma. O ovo ele permanece dentro do corpo materno. Então o ovo fica lá dentro do corpo materno. O embrião vai se desenvolver dentro desse ovo, só que dentro do corpo materno. E o indivíduo vai sair do ovo, né, dentro do corpo, e depois já sai com a estrutura já para o ambiente, né? Ó, aqui o exemplo dessa imagem, a cobra. Essa cobrinha que está nascendo, né? Alguns podem pensar que ela está nascendo, nasceu da barriguinha da cobra, lá do útero da cobra. A cobra não tem o útero, né? Ela está nascendo do ovo. O ovo está dentro da cobra e o ovo ele choca lá na cobra e a cobrinha sai aqui, ó, já pronta para a vida, né? Já com formato de uma cobra adulta, só que menor. Então o ovo ovivíparo é isso, é o ovo que se desenvolve dentro do corpo materno. Outro exemplo são os peixes cartilaginosos, como o tubarão e a raia também, turma, tá? São ovovivíparos. Os vivíparos, turmas, eles apresentam aí total dependência do corpo materno. Então eles dependem da mãe, ó, o corpo materno. Aí tem vários exemplos, eu coloquei nas figurinhas, né? Tem o tigre, né? Depende lá do útero da mamãe. O coala, o canguru, entre outros animais. Então esses animais vivíparos, eles vão obter do corpo materno nutrientes, eles vão obter oxigênio e também vão eliminar as substâncias que o embrião está produzindo, né? Todo dentro do corpo da mãe.
Então eles são altamente dependentes. Enquanto lá no ovíparo e ovovivíparo não, eles encontravam esses nutrientes dentro do próprio ovo, né? Então não precisava do corpo da mãe para obter a nutrição. Já nos vivíparos, sim, precisa do corpo da mãe, porque é através dele, né, que eles vão receber tudo que precisa para se desenvolver. O exemplo é o ser humano. O ser humano, o embrião lá na barriga da mãe, ele é ligado ao corpo da mãe através do cordão umbilical, né? E ele recebe todos os nutrientes para se desenvolver, o oxigênio, tudo através ali do cordão umbilical. Então, turma, a gente já aprendeu aí, ó, que o desenvolvimento do embrião pode ser ele pode ser ovíparo, ovovivíparo ou vivíparo, né? Fecundação a gente já tinha aprendido que ela pode ser do tipo interna, externa ou cruzada lá no caso das minhocas. Só que agora não vai aparecer nenhum exemplo, então eu nem coloquei aqui cruzada. E o desenvolvimento depois que esse embrião ele nasce, né, pode ser direto ou indireto. Só lembrar, direto ele já nasce parecido com o adulto, indireto ele vai passar pela fase larval e depois que ele se transforma no adulto, ok? Turma, os peixes eles vão se reproduzir da seguinte forma, né? Geralmente, a palavrinha geralmente quer dizer que não é toda vez, né? Mas geralmente ele se reproduz, ele vai se fecundar de forma externa, que é, lembrando que a fecundação externa, o encontro do espermatozoide com o óvulo, ele acontece fora do corpo, né, da fêmea, do corpo do animal. Então, vai ser fecundação externa, né? Os dois vão jogar seus gametas na água e vão se fecundar. Depois que fecunda, vai surgir o ovo ou o zigoto. Depois o ovo vai chocar, né? Vai eclodir. Vai sair uma larvinha que o nome da larva é alevino, são os peixes, né? Depois esse alevino ele vai se transformar num peixe adulto, tá? Um peixe geralmente ele coloca muitos ovos, mas eles têm poucas chances de todos chegarem à vida adulta. Muitos deles vão morrer, né, durante esse percurso. Justamente por isso o peixe ele se adaptou para colocar muitos ovos, e aí uma pequena parte só vai conseguir sobreviver, né, ao ambiente. A competição aí, vamos dizer que a natureza, né, tem aquele ditado, aquela frase que diz só o mais forte sobrevive, e assim acontece também com os peixes. Os peixes também, eles não costumam ter muita atenção com os filhotes, né? Depois que eles põem os ovos e os ovos eclodem, né? Eles já estão por conta própria na natureza. Os pais não ficam ali cuidando. Muitos chegam até a comer filhotes de outros peixes, de outras espécies ou até da mesma espécie. Isso é uma regra geral, mas há animais sim que cuidam dos seus ovos, inclusive colocam na boca, né, para proteger dentro da boca, anda com os ovinhos, os filhotes dentro da boca. Fazem ninhos, né, para que os ovos tenham mais chance de conseguir se desenvolver. Inclusive, turma, algumas áreas, né, são de grande importância para o desenvolvimento dos peixes, que devem ser preservadas, mas que infelizmente hoje estão sofrendo muito com a ação humana, que são as áreas de manguezais e também os corais, justamente porque muitos desses peixes eles procuram águas calmas, tranquilas para colocar os seus ovos, né, para se reproduzir, que são as áreas de manguezais. Então eles vão para o mangue, se reproduz, o peixinho, o ovo eclode, sai a larva, se desenvolve depois que vai voltar para o mar ou para o rio. Assim também funciona com os recifes de corais, né, lá no fundo do mar. Eles vão colocar seus ovos lá porque lá o ambiente é mais propício à vida dos seus filhotes. Só que aí a poluição, o aquecimento dos mares, né, das águas através do aquecimento global, está destruindo esses habitats, esses ambientes aí, e acaba que os peixes têm menos chance de se reproduzir. Sendo assim, pode ser que algumas espécies entrem em extinção e acabe até diminuindo a oferta de pescado, né, para o planeta. Sabe que o homem, né, tem uma grande parte da população vai se alimentar de peixes, e se um dia esses peixes não conseguirem se reproduzir, essa oferta de pescado vai diminuir, né, causando aí prejuízo para o ser humano e fome também no planeta.
Como eu falei, geralmente a fecundação é externa, mas aí tem dois exemplos aqui de fecundação interna. A do cavalo marinho, que a fêmea do cavalo marinho coloca os óvulos dela dentro de uma bolsa na barriga do macho. E esses óvulos, depois que eles caem dentro dessa bolsa, que o macho vai liberar os seus espermatozoides e aí vai acontecer a fecundação dentro da barriga dele e ele vai carregar esses filhotes. Também aí temos os exemplos de fecundação interna, é o caso dos peixes cartilaginosos, né? Tubarão, raia, também tem exemplo aqui da quimera, né? É um peixe um pouquinho estranhozinho, tá? Se tiverem curiosidade, pode pesquisar na internet. Mas os peixes cartilaginosos são esses que têm estrutura um pouco diferente dos outros peixes que a gente conhece, né? Que tem o esqueleto de osso, né? São duas substâncias diferentes. O peixe ósseo, ele tem o esqueleto formado de osso, e o peixe cartilaginoso não, ele tem boa parte do seu corpo formado de cartilagem, do seu esqueleto. Não tem osso, é outro tipo de substância, um pouco mais flexível e mole, né? Os representantes desse aqui é só tubarão, só lembrar do tubarão, a raia, o próprio cação, que é o que o pessoal chama também, né, que é o tubarão. Todos são peixes cartilaginosos. Então, recapitulando aí nos peixes, né? Os peixes, eles são do tipo que, turma? Ovíparos, ovovivíparo ou vivíparos. São do tipo ovíparo, né? A maioria, né? Coloca os seus ovos, os ovos vão se desenvolver fora do corpo da mãe, do corpo materno. Só que tem aí o exemplo de ovivíparo, que é o caso do tubarão, né? Tubarão da raia. Então pode acontecer dessas duas formas. Nos peixes, fecundação geralmente é externa, mas no caso do cavalo marinho e dos peixes cartilaginosos é interna. Desenvolvimento dos peixes é indireto, porque geralmente é indireto, né? Porque aparece o alevino, que é aquela larvinha do peixe, né? Mas no caso dos tubarões, né? Já sai o tubarão bonitinho, formadinho, direto, tá certo? Reprodução nos anfíbios. Só voltar aqui. Turma, só lembrando para vocês que os anfíbios foram os primeiros vertebrados a deixar o ambiente aquático, né? Fazer essa transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Porque antes deles, né, os peixes, eles só podem viver no ambiente aquático. Eles são totalmente dependentes da água. Sem a água eles vão morrer. Já os anfíbios não. Os anfíbios eles passam parte da vida no ambiente aquático e parte da vida no ambiente terrestre. E eles têm sempre que estar transitando entre os dois ambientes, tá? Tem que estar no ambiente terrestre e no ambiente aquático. Se você dificilmente vai conseguir ver algum anfíbio, algum sapo, rã, longe de locais que tenham água, tem alguma lagoa, alguma poça, né? Tem a fonte de água para eles viverem. Então, eles ficam transitando entre os dois ambientes, aquático e terrestre. Foi o primeiro animal, né, dos vertebrados a fazer essa transição. Certo. A fecundação ela vai ser externa nos anuros e interna nos orodelos. Professor, o que é anuro, o que é orodelo? Anuro é a classe dos anfíbios que não tem o rabo, né? Sapo, rã, perereca. Orodelos vai ser a classe das salamandras. Tem outra classe também que é a classe dos ápodes, que são os que não têm pés. Né? A de não tem e o podes são pés, então ápodes. Então não tem pés. Que são um exemplo é a cobra cega, né? O pessoal conhece com o nome popular de cobra cega, é um ápode. Então vamos ver aqui só os anuros e os urodelos, porque também nos ápodes é interna. Então
é como se fosse o mesmo aqui. Então, anuros, fecundação externa, e fecundação interna nos orodelos e ápodes. Aqui, turma, vou ver se eu consigo ampliar essa imagem. O sapo, né? Aqui, o sapo, macho, o sapo fêmea. Eles vão jogar seus gametas na água, né? O óvulo. E o sapo vai jogar o espermatozoide. Ele vai fecundar, que é um embrião. Vai se desenvolver, como a gente já falou, né? Se transformar no girino, que tem cauda, é totalmente diferente do indivíduo adulto, e vai aí sofrendo a metamorfose. Então lembrem-se, né? Se sofre metamorfose, nasce diferente, em forma de larva, né, no girino, isso aqui é desenvolvimento indireto, porque ele vai passar por fases para poder chegar à forma adulta, né? Indireto. Aqui é a salamandra. Ok. Deixa eu limpar. Então, anfíbios, turma. Os anfíbios são, né, desenvolvimento do embrião. Aí você só pensar, desenvolvimento do embrião. Colocar ovo ou não, desenvolve dentro da mãe ou é fora. Aí você vai classificar, ó. Vocês viram aí que os ovinhos dos anfíbios ficam aqui fora, né? A fecundação é externa e o anfíbio ele se desenvolve dentro lá do ovo. Então é ovíparo, né? Fecundação pode ser externa nos anuros e interna nos urodelos. Desenvolvimento indireto passa pela forma larval. Ok? Vamos lá. Répteis, reprodução nos répteis. Sim, turma, os répteis eles podem ser classificados aí em 4 grandes grupos, né? Quatro grupos diferentes. São bem fáceis, você já deve ter ouvido e até é bem comum passar na TV nos documentários, né, sobre animais, que são: primeiro grupo, tartarugas e cágados; segundo grupo, cobras e lagartos; terceiro grupo, crocodilos e alligators; e por fim o último grupo é o grupo das tuataras, né? Só que a gente vai falar aqui de forma geral, não vamos estudar os grupos separadamente não. Geralmente, turma, a fecundação deles é interna, tá? Sempre eu estou falando a palavrinha geralmente porque todo grupo tem suas exceções, né? Seus casos que acontecem diferente do normal. É fecundação interna. Vamos ver aqui, ó. Desenvolvimento do embrião. Agora nos répteis, tá? Nos répteis. É só você pensar de que forma que os répteis o embrião se desenvolve. Jacaré coloca ovo, né? Jacaré coloca ovo. A cobra coloca ovo também. Tartaruga coloca ovo. Então, se coloca ovo, não depende do corpo da mãe, é ovíparo. Mas também tem algum que já nasce o filhotinho de dentro da mãe? Sim, eu até tenho uma imagem lá no início dos slides, né? Uma cobra tá dando à luz lá um filhotinho que já nasce prontinho para o ambiente, né? Sem o ovo. Só que eu falei para vocês que o ovo se desenvolveu dentro da cobra mãe, né? Então é ovovivíparo. Tem casos, mas a maioria é ovíparo. Ok? Fecundação, grande maioria é interna. Desenvolvimento é direto, não tem larva. O jacarezinho já sai do ovo já igualzinho ao adulto. A cobrinha também não tem fase larval, então desenvolvimento direto. Turma, para não ficar tão cansativo, nós vamos dividir a aula em 3 partes, tá? Vou tentar dividir em 3 partes.
Mas se der, já ficar só 2 para não ficar tão cansativo. Então, depois que assistirem esse vídeo, tem a segunda parte do vídeo. A gente vai continuar falando da reprodução dos animais. Até o próximo vídeo.